Chega uma idade em que a mulher simplesmente cansa. Cansa de implorar amor. Cansa de ser ignorada. Cansa de fazer tudo pelos outros, enquanto ninguém percebe suas próprias dores. E o mais triste é que muitas só descobrem tarde demais que passaram a vida inteira aceitando muito menos do que mereciam. Mas existe algo que começa a acontecer quando uma mulher finalmente desperta para o próprio valor. Sua energia muda. Seu olhar muda. As pessoas ao redor começam a agir diferente. Porque quando uma mulher aprende a se valorizar, ela para de atrair aquilo que a fazia sofrer. Muitas mulheres passam a vida inteira acreditando que amar significa se sacrificar. Aprendem desde cedo a cuidar, compreender, perdoar, esperar, mesmo quando isso machuca. E aos poucos, sem perceber, começam a aceitar migalhas emocionais apenas para não ficarem sozinhas. Muitas vezes ela sorria por fora enquanto chorava por dentro. Continuava dizendo que estava tudo bem apenas para não preocupar ninguém. E talvez essa tenha sido a parte mais dolorosa, perceber que passou tanto tempo tentando ser forte para os outros, que esqueceu de cuidar das próprias feridas. Quantas mulheres vivem assim em silêncio? Quantas passam anos acreditando que precisam suportar tudo para merecer amor? Aos poucos, ela começou a entender que amor verdadeiro nunca deveria exigir que alguém se destruísse por dentro. Mas chega um momento em que a alma cansa. Cansa de implorar atenção. Cansa de tentar convencer alguém a enxergar seu valor. E é aí que começa a transformação mais poderosa que uma mulher pode viver, o momento em que ela decide não se abandonar mais. E talvez o mais curioso seja isso: quando a mulher muda por dentro, a vida inteira começa a responder de outra maneira. Porque existe uma energia diferente em quem finalmente entende o próprio valor. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e implorar para ser amado. Mas muitas mulheres só percebem isso tarde demais. Durante anos, elas insistem em relações onde precisam se diminuir para permanecer. Aceitam silêncios dolorosos, ausências disfarçadas de desculpas e até a sensação constante de não serem prioridade. E tudo isso porque acreditam que se forem pacientes o suficiente, um dia serão valorizadas. Mas a verdade é dura: quem realmente reconhece seu valor não precisa ser convencido. E o despertar começa exatamente no dia em que ela entende isso. O dia em que ela para de correr atrás. Para de mendigar atenção, para de aceitar o mínimo. E nesse instante, algo muda na sua energia. Porque mulheres que se valorizam não imploram presença, elas percebem quando não são desejadas e escolhem partir em paz. No começo quase ninguém percebeu a mudança. Ela continuava sorrindo, trabalhando, cuidando da casa, respondendo mensagens. Mas por dentro, algo silencioso estava despertando. Pela primeira vez em muitos anos, ela começou a olhar para si mesma com mais carinho. E isso mudou sua energia. Não foi algo mágico da noite para o dia. Foi um processo. Pequeno. Profundo. Ela começou a dizer não sem culpa. Parou de aceitar conversas que a machucavam. Deixou de correr atrás de quem nunca fazia esforço para permanecer. E quanto mais ela se respeitava, mais percebia algo curioso acontecendo ao redor. Algumas pessoas começaram a se afastar naturalmente. Certas relações perderam força. Ambientes que antes pareciam normais começaram a sufocá-la. E mesmo doendo, no fundo ela sentia que aquilo fazia parte de algo maior. Como se a vida estivesse reorganizando tudo ao redor da nova mulher que ela estava se tornando. Porque existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas entendem. Nós começamos a atrair diferente quando finalmente acreditamos que merecemos diferente. E talvez tenha sido exatamente isso que começou a acontecer com ela. Sua paz interior começou a mudar sua frequência emocional. E o universo parecia responder em silêncio. Ela começou a perceber pequenas mudanças que antes passavam despercebidas. Conversas mais leves. Pessoas mais gentis. Uma sensação estranha de paz surgindo sem motivo aparente. Como se sua nova energia estivesse abrindo espaço para experiências diferentes. E talvez fosse exatamente isso. Porque quando uma mulher deixa de vibrar na dor constante, ela também deixa de atrair relações construídas sobre sofrimento. Pela primeira vez, ela não sentia a necessidade de provar seu valor. Apenas sentia paz por finalmente reconhecer quem era. Durante muito tempo, ela teve medo da solidão. Achava que estar sozinha era sinal de fracasso. Por isso permaneceu em lugares que machucavam, apenas para não sentir o vazio. Mas depois daquela mudança interior, algo inesperado aconteceu. O silêncio deixou de assustá-la. Pela primeira vez, ela começou a gostar da própria companhia. E naquele silêncio que antes parecia pesado, ela encontrou respostas que nunca conseguiu ouvir no meio do barulho emocional em que vivia. Ela percebeu o quanto havia se abandonado tentando salvar relações, agradar pessoas e manter conexões que já não faziam sentido.
E quanto mais se conectava consigo mesma, mais sentia uma paz diferente tomando conta da sua vida. Era como se sua alma finalmente estivesse respirando. E curiosamente, quando ela parou de perseguir amor desesperadamente, começou a atrair respeito. Porque a energia da carência afasta, mas a energia da paz transforma tudo ao redor. A maior transformação não aconteceu na aparência dela. Aconteceu nos limites que passou a criar. Antes, ela aceitava quase tudo em nome do amor. Pequenas humilhações, indiferença, falta de atenção, promessas vazias. Mas agora algo havia mudado profundamente. Ela finalmente entendeu que aceitar migalhas emocionais era ensinar as pessoas a diminuírem seu valor. E naquele momento, uma força silenciosa nasceu dentro dela. Ela já não precisava provar nada para ninguém, nem implorar para ser escolhida. Porque quando uma mulher aprende a reconhecer o próprio valor, ela deixa de aceitar qualquer lugar que diminua sua luz. E foi exatamente aí que sua vida começou a mudar de verdade. Novas pessoas surgiram. Novas oportunidades apareceram. Sua energia ficou mais leve. Como se o universo começasse lentamente a abrir caminhos que antes pareciam invisíveis. Talvez porque pela primeira vez ela estivesse vibrando na frequência daquilo que realmente merecia. Ela ainda tinha dias difíceis. Ainda sentia saudades de algumas versões antigas de si mesma. Mas agora existia algo diferente: consciência. Ela já não se abandonava para manter ninguém por perto. Já não diminuía sua voz para ser aceita. E aos poucos, percebeu que o maior amor que poderia viver era aquele que construía dentro de si mesma. Talvez o maior despertar da vida dela tenha sido entender que felicidade não significa ausência de dor, significa não se abandonar mais por causa dela. E mesmo que ainda existam cicatrizes, agora elas já não representam fraqueza, representam sobrevivência. Representam tudo aquilo que ela conseguiu atravessar sem perder completamente sua essência. E existe algo muito poderoso em mulheres que renascem depois de anos emocionalmente apagadas. Elas já não aceitam qualquer amor, já não se diminuem para caber na vida de ninguém, porque descobriram que a verdadeira paz nasce quando finalmente aprendem a pertencer a si mesmas. Foi então que entendeu uma das maiores verdades da vida: tudo muda quando uma mulher aprende a se valorizar. Sua energia muda. Suas escolhas mudam. As pessoas ao redor mudam. Porque o universo sempre responde à forma como nós nos enxergamos. E quando ela finalmente começou a acreditar que merecia paz, respeito e amor verdadeiro, sua realidade começou a acompanhar essa nova verdade interior. Talvez não imediatamente. Talvez não perfeitamente. Mas profundamente. Porque mulheres que despertam para o próprio valor nunca mais conseguem voltar a aceitar menos do que merecem. E agora eu quero te perguntar, em que momento da sua vida você percebeu que precisava começar a se valorizar mais? Talvez sua resposta possa ajudar outra mulher que esteja passando exatamente pelo mesmo processo em silêncio. Escreva aqui nos comentários. Qual foi o maior aprendizado que a vida te ensinou sobre amor próprio? E se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens, reflexões e histórias que fortalecem a alma, despertam a autoestima e ajudam mulheres a reencontrarem sua paz interior. Aqui, você nunca estará sozinha nessa jornada.